Oi, pessoal, sou a professora Gláucia. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre geometria analítica, um assunto muito bacana, está na sua unidade 2, no seu terceiro livro, e é um assunto que vai cair lá na prova 8. Eu fiz 2 vídeos, hoje a gente vai ver esse primeiro aqui, ok? Então vamos começar? Olha só, primeiro eu vou apresentar para vocês o nosso amiguinho René Descartes, um matemático muito famoso que viveu nessa época aqui, portanto ele morreu novo, né? Olha que simpático. Esse cara é responsável por um assunto muito importante em matemática, usado em diversos temas, né? Que é o sistema cartesiano. Ele inventou esse sistema, não sei se é verdade, diz a lenda que ele estava um dia tomando banho e, relaxando na banheira, observou que pousou uma mosca no azulejo. Daí um tempo a mosca voou e ele ficou pensando, como é que eu explicaria a posição exata que estava aquela mosca? Foi aí aonde ele inventou um sistema para tentar explicar a posição daquela mosca. Surgiu então o nosso famoso plano cartesiano, né? Que é esse sisteminha aqui. Ele consta de duas retas x, uma representando o eixo das abscissas que a gente fala, e y representando o eixo das ordenadas. Se você observar bem, as duas retas se cruzam aqui no ponto zero, né? Então, esse zero pertence tanto à reta do x quanto à reta do y. Então, olha só, é um assunto que já foi visto anteriormente na prova 2, na prova 3, né? Então, localizar um ponto no plano cartesiano é uma coisa que a gente só está relembrando agora. A partir do zero aqui no eixo y, os números para cá são positivos, para trás são negativos. E quando eu olho para o eixo x, a mesma coisa, para cima são positivos e para baixo são negativos. O René Descartes dividiu esse plano aqui em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. Se você perceber, funciona no sentido anti-horário, o nome dos quadrantes. Começando daqui, eu vou dando a voltinha no sentido anti-horário para colocar o número dos quadrantes. Por que eu estou falando dos quadrantes? Porque vai ter questão na prova, eu dou um ponto como esse ponto A e pergunto em qual quadrante ele está localizado. Então, você precisa saber dizer. É importante saber isso. Olha, questão de prova, hein? Presta atenção. Tudo bem? Então, essa imagem aqui você tem que ter para começar a resolver alguns exercícios, tá? O que a gente vai trabalhar dentro desse plano cartesiano? Vamos ver no próximo slide. Com base, então, nessas coordenadas cartesianas, no plano cartesiano, a gente consegue determinar algumas coisas. Por exemplo, a distância entre os dois pontos, se os 3 pontos estão alinhados, ou seja, se eles pertencem à mesma reta, as coordenadas do ponto médio de um segmento, né? Então, a gente consegue estudar algumas coisas. Vamos ver o primeiro? O primeiro fala sobre a distância. Então, eu coloquei aqui um exemplo lá do livro de vocês. Eu tenho 2 pontos, ponto A e ponto B, e quero calcular essa distância entre eles. Está vendo essa linha vermelha? Quero calcular essa distância aqui, Se você observar essa figura, formou um triângulo retângulo. Lá na terceira prova que você fez de matemática, você estudou o teorema de Pitágoras. E é de lá que sai a fórmula para calcular a distância entre dois pontos, que é esta coisa linda aqui. Ela parece difícil, mas é tranquila. Puramente jogar os números na fórmula e calcular. É rápido de fazer, mas é legal a gente mostrar um exemplo prático, tá? Então, tenha em mente que a gente agora vai calcular a distância entre dois pontos. Nós não vamos trabalhar com esse desenho,
Nós vamos trabalhar somente com essa fórmula. Então, olha só um exemplo. Eu tenho aqui, no plano cartesiano, até desenhei para você entender melhor. Nós não vamos trabalhar com o desenho, mas eu desenhei para você enxergar. Eu tenho o ponto A, tenho o ponto B, né? E quero calcular a distância entre eles, essa linha vermelha aqui, ó. Então, de novo, eu vou colocar a fórmula da distância. Ela é grandona, tal, surgiu do teorema de Pitágoras. Mas o que eu preciso saber? Ó, dentro do primeiro parênteses tem a diferença do x. Diferença é quantia de menos, tá vendo menos aqui? Dentro do segundo, a diferença entre o y. Todo mundo está dando uma raizona grande, todo mundo está elevado ao quadrado. Fica mais fácil a hora que eu começo a colocar número. Não se preocupa com esse monte de letra, tá? Vamos trocar. Primeiro você precisa entender o que é XA, o que é XB, YA, YB. Precisa entender esse monte de letra aqui, né? Senão vai ficar difícil. XA é o x do ponto A e YA é o y do ponto A. Tá vendo? XB é o x do ponto B e YB é o y do ponto B. Tá aqui. Tudo bem? É só eu pegar esses números e substituir na fórmula. Olha como é que vai ficar. Ó, XB menos XA. XB, esse cara aqui, 6, menos o XA, 2. Coloquei aqui, ó, dentro do primeiro parênteses. Agora vamos para o segundo, ó. YB menos YA, 6 e 3. Coloquei aqui, ó. É para fazer a diferença do x e a diferença do y. Só montei. Agora esquece tudo e foca na fórmula. Nesta fórmula, eu vou resolver primeiro dentro do parênteses. Olha como é que vai ficar. 6 menos 2 é 4, 6 menos 3 é 3. Olha como é que ficou. Tá certo? Esse resultado 4 aqui é dessa conta. Copiei o ao quadrado, tá vendo? Esse resultado aqui, ó, é desta conta. Copiei o quadrado. Agora eu preciso elevar esses dois números ao quadrado. 4 ao quadrado não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Olha como é que ficou. Ó, 16 e 9. E a hora que eu somo os dois, deu 25. E a hora que eu extraio a raiz, deu 5. Tá certo? Então, o que esse 5 representa para mim? Essa distância aqui, ó, eu consegui calcular a distância entre o A e o B. É 5. Então, de novo, basta jogar os números. A diferença do x, a diferença do y, substituir aqui nos parênteses, o resto é continha. Tá? Talvez você erre o primeiro, talvez você erre o segundo, mas depois de treinar um pouquinho você vai conseguir, tenho certeza. Vamos encontrar agora a distância entre esses dois pontos. Eu compliquei um pouquinho, né? Eu comecei a colocar número negativo, que é para dar um pouquinho de trabalho, mas a fórmula é a mesma. Dá uma olhada. Não foge disso, tá vendo? Sendo que esse aqui, ó, é o x e esse é o y. Sempre x, y. O outro ponto também, x e y, tá? Não se preocupa com letra, com nada disso. Primeiro, vamos ver se eu consigo mostrar o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer a diferença desse cara com esse, tá vendo? E depois eu vou fazer a diferença desse com esse. É assim que eu pego os números na minha fórmula, ok? Então, olha como é que vai ficar. Olha o que eu falei. Eu ia pegar esse amiguinho com esse, tá aqui. Só que quando tem negativo, você bota um parênteses para separar. Porque esses dois caras aqui, ó, eles brigam demais. Tem que separar, tá bom? Depois eu tenho que pegar o 9 menos o menos 3. Tá escrito aqui. Então, grava, ó. Esse menos tá aqui, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Esse menos da fórmula está aqui, ó. Agora, os números que eu tinha que pegar também eram negativos, então eu ponho um parênteses para separar, tá certo? Agora eu tenho que fazer a continha, ó. Primeiro eu tenho que resolver esse detalhe aqui, ó.
Vamos mostrar para vocês. Primeiro, eu tenho que resolver esse detalhe. Menos com menos. Aqui também, ó. Eu tenho menos com menos. Então, olha só. Eu vou fazer menos com menos aqui que dá mais. Aqui também menos com menos dá mais. Então, eu vou eliminar esse parênteses. Olha como ficou. 3, copiei. Menos com menos deu mais 2. Aí, copiei o mais, copiei o 9 e menos com menos deu mais 3. Agora, eu tenho que resolver aqui dentro do parênteses, né? 3 mais 2 e 9 mais 13. O resto é cópia fiel. Olha lá como ficou. 3 com 2, 5 e 9 com 3, 12. Agora, eu tenho que elevar tanto 5 quanto 12 ao quadrado. 5 ao quadrado não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5. E 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Olha como é que fica. Percebe que eu vou resolvendo cada coisa em uma linha? Ótimo. Então, agora só falta juntar esses caras aqui, né? Olha como vai ficar. E a hora que eu extraio a raiz de 169, para quem não sabe ou não lembra, eu digito 169 na calculadora e aperto raiz. Porque é um número que vezes ele mesmo vai dar o 169. E eu chego em 13. Tranquilo até aqui? Muito bem. Ufa, deu trabalho, né? Porque esse tinha sinal negativo, mas dá para fazer. Tenta você, porque vai ter alguns exercícios para você fazer, você vai ver que não é impossível. Talvez você erre algum sinal, alguma coisa, mas você retoma e você chega uma hora que você consegue fazer, fica tranquilo. Muito bem. Outro assunto nosso que a gente pode trabalhar, conhecendo as coordenadas cartesianas, é o alinhamento de 3 pontos. No livro traz esse desenho do menininho jogando bolinha de gude, mostrando que as 3 bolinhas estão alinhadas, né? Mas como é que é isso na prática mesmo? Dá uma olhada. Na prática, lá no plano cartesiano, eu peguei um pedaço do plano cartesiano aqui só. Na prática, eu tenho 3 pontos, ó, A, B e C, e eles conseguem pertencer, aliás, à mesma reta. Tá vendo a reta vermelha aqui? Isso. Quando isso acontece, a gente diz que eles estão alinhados. Mas a gente vai ter que ver um jeito de descobrir isso aí sem fazer desenho. Tá certo? A condição para que haja alinhamento entre 3 pontos é que o resultado de um dispositivo prático que eu vou usar, igual o livro ensinou, dê 0. Deu 0, a gente diz que está alinhado. Vamos ver como é que a gente trabalha com isso, então? O exemplo que eu tenho para dar do livro é esse aqui. Eu tenho 3 pontos, coloquei as coordenadas cartesianas dele. Ó, o A é 2 e 2, o B é 4 e 3 e o C é 8 e 5. E vou verificar, através de um dispositivo prático, se eles estão alinhados. O livro mostra o dispositivo e eu vou ensinar a trabalhar com ele aqui. Então, dá uma olhada. Essa coisa linda aqui. Como é que eu monto isso? Os pontos não estão deitadinhos? Ó, 2, 2, 4, 3, 8 e 5. Eu vou colocar em pé, ó. 2, 2, 4, 3, 8 e 5. Depois que eu coloquei os 3, eu repito a primeira coluna. Tá vendo? A primeira coluna era 2, 2. Eu repeti aqui. Tá certo? O que eu vou fazer com esse negócio que eu montei aqui, ó? Eu vou fazer 3 multiplicações de assim e 3 de assim. Tá vendo? Então, ó, multiplico as 3 primeiras menos as outras 3. E fica alguma coisa assim, ó. As 3 primeiras. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5, 20. E 8 vezes 2, 16. Multipliquei as 3 azuis. É sempre assim, ó. As 3 que desce menos as outras 3, ó. Menos, esse menos tem que aparecer. Agora, multiplica as que descem assim, ó. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. 2 vezes 5, 10. Então, ficou, ó, as 3 azuis, tá aqui, menos as 3 vermelhas que estão aqui. Agora, pessoal, é conta, tá certo? Olha o que acontece. Quanto dá dentro do azul aqui, ó? 42. Quanto dá dentro do vermelho? 42. 42 menos 42 dá 0. Quando deu 0,
eu apliquei esse dispositivo e minha conta deu 0, eles estão alinhados. Sem desenho, sem nada, eu consigo, através desses cálculos aqui, descobrir que os pontos estão alinhados. Beleza? Vamos ver mais um exemplo? Olha só, peguei esses 3 pontos. De acordo com o que a gente combinou de fazer, eu vou jogar eles nesse dispositivo aqui. Vai ficar desta maneira. Os pontos estavam deitadinhos, eu coloquei em pé, ó. 2, 2, tá aqui, 2, 2. 4, 3, tá aqui, 4, 3. 5 e 5, tá aqui o 5 e 5. Repete a primeira coluna, certo? Agora vamos para as continhas? As 3 primeiras multiplicações, ó. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 2, 10. Menos as outras 3 vermelhas agora, ó. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 5, 10. Vamos ver como é que fica dentro do primeiro parênteses, dentro do segundo? Olha lá, o azulzinho está dando 36. O vermelhinho está dando 33. E isso é diferente de 0, né? Porque essa diferença aqui, ó, 3, é diferente de 0. Se desse 0, que nem aqui, eu digo que eles estão alinhados. Mas como não deu, eles não estão alinhados. Na hora de uma prova, na hora de fazer exercício, depois que você aplica o dispositivo, que você faz as suas continhas, você precisa escrever isso aqui. Você precisa dar a sua resposta e dizer se eles estão alinhados ou não. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Isso aqui, então, faz parte da resposta, tá bom? Vamos seguir, então. Os exercícios que você tem para fazer estão na página 49, tá certo? Você vai pegar, talvez você erre o primeiro, o segundo, a gente vai meio que batendo cabeça no começo, porque dá para perceber que tem regrinha, tem sinal, né? A gente tem que respeitar as regras de sinais da multiplicação. Então, vamos treinar um pouquinho, ver se consegue, porque assistir o vídeo é uma coisa. Depois você precisa pôr a mão na massa e ver se você consegue. Se não conseguir, se você não chegar na resposta desses exercícios aqui, conversa com o seu professor do CEJA, ele está lá para te ajudar, ok? Bom, um último assunto que a gente vai ver nesse vídeo é sobre o ponto médio. Então, olha só, o que é ponto médio? Em termos de desenho, para mostrar para você, é isso aqui. Peguei um pedaço do plano cartesiano, peguei 2 pontos, ó, o A e o B, e pus o M aqui no meio. O que é o M? O M é o ponto médio. O médio é o meio entre esses dois. Então, vai ter exercício que vai pedir para você calcular o ponto médio. Então, no texto do exercício, pede. Calcule o ponto médio entre, aí ele dá o A e o B, e quer que você descubra quem é o meio dos dois. Como é que você vai fazer isso? Olha, é bem simples. Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. É bem simples. Você vai pegar... Deixa eu mudar uma cor aqui, ó. Você vai pegar o primeiro desse com o primeiro desse, ó. O x dos dois vai somar e dividir por 2. Depois você vai pegar esse com esse aqui, ó. Vai somar e vai dividir por 2. É o que está mandando fazer aqui na fórmula, viu? É o que está pedindo para a gente fazer aqui, ó. Então, ponto médio é um ponto com coordenadas também, x e y. E eu descubro como? Fazendo isso aqui, ó. Pego 3 com 9, soma e divide por 2. Pego 2 com 4, soma e divide por 2. É o que eu mostrei aqui embaixo, ó. 3 mais 9, dividido por 2. 2 mais 4, dividido por 2. É assim que eu mostro. Bom, a primeira soma dá 12, que dividido por 2 dá 6, tá aqui, ó. A segunda soma dá 6, que dividido por 2 dá 3. É somente isso, pessoal. Ponto médio, a resposta é um ponto também, ó, que tem x e tem y. Tá certo? Tudo bem? No próximo vídeo, a gente continua com essa aula. Agora, seria legal você parar de assistir vídeo e treinar exercícios, tá certo? Dúvidas? Conversa com seu professor. Só assistir vídeo não adianta para fazer prova. Tudo bem?
Até o próximo vídeo então, ok? Se você curtiu, dá um joinha lá no nosso canal.